me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e, para fugir com vida, tomado de temor, se foi e veio a Berseba, no deserto da Judeia, e deixou ali o seu moço, o seu aprendiz. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, de um arbusto, e pediu em seu ânimo a morte, dizendo que já bastava. Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe, dizendo: levanta-te e come. Elias olhou e viu que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija com água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo tornou-se pela segunda vez a dizer-lhe: levanta-te, come, pois o teu caminho será longo. Verso 8. Levantou-se, pois, o comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele pela manhã e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso. Israel deixou o teu conserto. Eles adoram outros deuses. Fiquei só eu. Buscam a minha vida para a tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, também o Senhor não estava no terremoto. E sucedeu que depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Amém? Para nós nos localizarmos no tempo e geograficamente, nós estamos em mais ou menos 700 anos, entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Nós estamos no norte da Palestina, no estado de Samária ou Samaria, no reino do norte. Israel ele era dividido entre o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e reino do norte, cuja capital foi por muito tempo Samária ou Samaria. Elias estava no reino do norte. Ele aparece para todos nós nas Escrituras a partir do capítulo 17. A gente fica sabendo de um profeta chamado Elias. O mais interessante desta narrativa é que, se nós lermos
os capítulos 17, 18 e 19, ficamos com a impressão de que o escritor está falando de duas pessoas. Mas na verdade, não é de duas pessoas que o escritor está falando. Está falando de uma mesma pessoa passando por dois momentos distintos. Porque se você ler do capítulo 17 ao capítulo 18, você vai encontrar um homem destemido, convicto, um homem corajoso, um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Para vocês terem uma noção, Elias, Deus o levantou para dizer ao rei Acabe que ele seria destronado. Acabe era o rei do norte, casado com uma mulher chamada Jezabel, que ele seria destronado, e que, como sinal de que era Deus que estava falando, por 3 anos e meio não choveria. Após Elias ter dito isso, ele faz uma viagem internacional. Ele vai para uma pequena cidade da Fenícia, hoje atual Líbano. Ele vai para Serepta, e ali em Serepta ele realiza 2 milagres em nome do Senhor. Vocês lembram? Quais são os 2 milagres? Ele multiplica. O que ele multiplica? Ele multiplica o azeite e a farinha de uma viúva, e depois ele ressuscita o filho desta viúva. Então, no capítulo 17 e no capítulo 18, nós temos um homem destemido, um homem convicto de seu chamado, convicto da presença de Deus, que por meio de quem Deus faz milagres. E depois de 3 anos e meio no Líbano, Elias volta para a Palestina. Ele volta para dizer que voltaria a chover. E ele diz isso para Acabe, que voltaria a chover. E desafia Acabe, Jezabel, desafia o sistema político de Israel, do Reino do Norte, que estava completamente contaminado pela idolatria, desafia os 400 profetas de Baal, e ele marca o desafio no Monte Carmelo, e ele pede que se monte um altar, e que ao redor deste altar seja escavado valetas e bastante água seja colocada. Imagine, em meio a uma seca de 3 anos e meio ali. E todos nós conhecemos essa história, presumo eu. E ele ora, desce fogo do céu, Deus responde a sua oração, ele próprio, juntamente com algumas pessoas, sai atrás dos 400 profetas de Baal. Baal significa, em fenício, Senhor, que era o Deus dos deuses dos fenícios. E eles acabam matando os 400 profetas de Baal. Quando Jezabel, que era fenícia, era filha do rei fenício, que casou-se com o rei de Israel, que era idólatra, não conhecia o Deus de Israel, ouve falar
do que Elias fizera, envia uma mensagem para ele. E aí nós chegamos no capítulo 19 que nós lemos. Envia uma mensagem para ele dizendo: olha, cara, a tua sorte é que não estavas aí. O que tu fizeste não tem perdão. Mas eu quero te dizer uma coisa. São mais ou menos 10 horas da manhã. E amanhã, por esta hora, tu estarás morto como mortos estão os meus profetas. De repente, e é interessante esta palavra, de repente, porque assim é a vida. A gente consegue fazer estimativas, a gente consegue planejar, mas a gente não consegue controlar as variáveis, a gente não consegue controlar as pessoas, e na verdade a gente não consegue controlar nem a gente mesmo, na maioria das vezes. De repente, este homem destemido, corajoso, ele é invadido, e me acompanhe agora o raciocínio, ele é invadido primeiro por um sentimento de medo. Medo. Diz o texto que nós lemos que Elias ficou com medo. Em se tratando de Elias, parece até um paradoxo. Ele ficou com medo e começou a fugir. Ele sai do palácio de Acabe e ele vai para Berseba, uma cidade próxima do deserto da Judéia. Nesta cidade, como diz o texto que nós lemos, ele deixa o seu moço, o seu aprendiz. Então ele é invadido pelo medo, ele se coloca em fuga, e ele busca a solidão, ele se isola, chega em Berseba, deixa o seu moço ali, e ele anda deserto adentro. E o deserto da Judéia não é um deserto arenoso, ele é um deserto de pedras, e venta muito. Interessante que no deserto da Judéia, à noite, as temperaturas podem chegar a 5 graus Celsius, e durante o dia a 53 graus Celsius. E diz o texto que Elias andou de Berseba, deserto adentro, por um dia de caminhada. Um dia. Ele é invadido pelo medo, ele se põe em fuga, ele se isola, e ele encontra um arbusto, que as nossas Bíblias chamam de símbolo, e se esconde debaixo dele, ali, e pede para Deus a morte. Ele quer tirar a sua própria vida, mas ele não tem coragem de fazê-lo, então ele terceiriza o seu suicídio. E pede para Deus: Deus, tira a minha vida. E além de ter sido invadido pelo medo, além de ter se colocado em fuga, além dele ter deixado toda e qualquer companhia e buscado isolamento, agora ele é por pensamentos de suicídio, de uma ideação suicida. E mais, além dele pedir a morte, ele confessa para Deus dizendo o seguinte: eu já experimentei de tudo. O que eu tinha que viver, eu já vivi. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Eu já criei filhos, eu já me casei, eu já escrevi um livro, já plantei uma árvore. Não há mais nada que eu tenha para fazer, basta.
Existe uma palavra que a gente utiliza para quando nós perdemos a capacidade de sentir prazer na vida e nas coisas, que é anedonia. Anedonia é uma palavra que descreve uma pessoa que já não consegue mais ter prazer na vida, prazer em situações que antes causavam prazer nela. E ele pede a morte. Nós temos aqui um homem que está vivendo um outro momento da sua vida. E esse momento chegou de repente. De repente. Ele não sabe, mas ele está em processo depressivo. A depressão, ela recebeu durante a história inúmeros nomes. Os gregos chamavam-na de melancolia. Melancolia. Só no começo do século passado, depressão foi chamada de depressão. Ela foi chamada de tristeza profunda. Deram vários nomes para ela. Mas na verdade, a depressão, ou seja, qual for a nomenclatura que lhe demos, ela sempre acompanhou a raça humana. Elias estava depressivo. E chega um momento que o anjo intervém. Ele estava deitado, dormindo. Isso é muito interessante, porque ele começou a dormir. E o sono é uma expressão simbólica da desconexão com a realidade. Entendam as senhoras e os senhores por quê às vezes nós queremos dormir e não acordar mais. Porque o sono faz com que nós esqueçamos do que está acontecendo. Não só o sono, os narcóticos também, qualquer substância entorpecente também, faz com que esqueçamos da nossa infância, dos nossos traumas, da ausência de pais, do sofrimento, das doenças, enfim, do estupro. E ele dorme. E o anjo acorda, e ele abre os olhos e olha para a cabeceira, olha para o lado e vê pães cozidos, com brasa e uma botija de água, e ele come aquele pão e toma aquela água. Interessante, percebam, senhoras e senhores, ele volta a dormir. Essa cena se repete com pessoas que estão passando por momentos assim. Pessoas que estão diante da televisão para comer, vão à cozinha, se alimentam e voltam novamente para a frente da TV, para a frente do videogame, voltam para o seu quarto. Elias comeu, e logo que comeu, você ouviu eu ler, você pode ver na sua vida, ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Porque ele não quer saber mais daquela realidade. Ele não quer saber mais de Jezabel, ele não quer saber mais de Acabe, ele não quer saber mais de morte, ele não quer saber mais da família, ele não quer saber mais do marido, não quer saber mais da esposa, não quer saber mais da vida, dos filhos. Então ele volta a dormir, volta a se desconectar
da realidade que o circunda e que o define também. Mas o anjo acorda pela segunda vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus nos ama. Por isso que Ele insiste conosco. E o anjo acorda pela segunda vez e diz: come de novo, cara, porque tu terás de andar 40 dias e 40 noites. Deserto adentro, porque você vai percorrer uma distância de 423 quilômetros. Entre o centro do deserto da Judéia até um monte chamado de Horebe. 323 quilômetros. Interessante Horebe, né? Deus levar o cara para Horebe. Por que Horebe? O Horebe é o Sinai. O que aconteceu no Monte Horebe? No Monte Horebe, Deus apareceu a Moisés e se deu a conhecer a Moisés como grande eu sou, como Yahvé. Yahvé Irionorai, como Deus Altíssimo. Foi no Monte Horebe, no Monte Sinai, que foi nos dada a lei divina, o decálogo, os 10 mandamentos. Parece que quando Deus quer tratar alguém, Deus leva para o Monte Horebe. Você vai para o Horebe, e ele caminha 40 dias e 40 noites, chega no Monte Horebe, entra numa caverna e, paz, minhas senhoras e os senhores, vai dormir. E aí já se tornou grave a coisa, porque, preste atenção no que eu estou dizendo, se tornou grave. Porque para uma pessoa ser diagnosticada com depressão grave, ela precisa apresentar pelo menos 5 dos sintomas que eu enumerei: anedonia, ausência de prazer, sonolência constante, falta de fome ou fome demais, tristeza profunda. E esses sintomas, eles precisam perdurar por 15 dias, ininterruptamente, para que uma pessoa seja diagnosticada com depressão maior ou transtorno depressivo maior, a depressão mais grave. E é o que está se apresentando aqui para nós, um ser humano. Porque quando Deus entra na nossa vida, e quando Deus nos usa, Ele não nos desumaniza. Nós não somos transformados em semideuses, em anjos. Nós continuamos sendo seres humanos. Continuamos sendo. Elias continuava com os mesmos sintomas e por mais de 15 dias, por 40 dias, e ele chega no Monte Horebe e vai dormir de novo. Vai dormir de novo. E aí Deus intervém. Eu vou fazer um aporte aqui, uma contribuição para o enfrentamento da depressão, com base na Bíblia, com base na fé. Considero o medicamento importante, considero as terapias alternativas importantes, mas o aporte que eu estou fazendo agora é algo que pode nos ajudar, através da fé, nós vencermos qualquer transtorno, qualquer depressão. Seja concomitantemente, ao mesmo tempo, com tratamento medicamentoso, terapêutico,
ou não? Como Deus tratou Elias? Não nos esqueçamos que Jesus é o Senhor dos médicos também. Jesus é o Senhor de Freud, é o Senhor dos psiquiatras, Jesus é o Senhor de todos. Não nos esqueçamos disso. E como é que Deus trata Elias e como é que Deus pode nos tratar? A primeira coisa que Deus faz é fazer com que Elias perceba o esquema de raciocínio dele. Perceba que ele está equivocado em relação às suas emoções e em relação à realidade. E Deus dá a palavra a Elias. E a gente pode ver, tanto no verso 10 quanto no verso 14, que Elias, ele estava completamente desconectado da realidade. Ele achava que era a única pessoa em todo o Israel, dentre os profetas e dentre o povo, fiel a Deus. Ele achava que ele era zeloso, que ele era zeloso ao extremo, e como ele mesmo diz, ele achava que era melhor do que os seus pais. Ele achava. E Deus mostra para ele que não era verdade. Elias achava que carregava o mundo nas costas. Elias achava que a coisa estava funcionando porque ele estava fazendo alguma coisa, que o casamento ainda estava de pé porque ele estava fazendo alguma coisa. Ele achava que os negócios estavam dando certo porque ele estava fazendo alguma coisa. E Deus mostra para ele que, como qualquer outro ser humano sob pressão, qualquer outro ser humano sob forte estresse, qualquer outro ser humano, ele havia chegado em seu limite. Seus recursos pessoais haviam exauridos. Eles haviam acabado. Aí Deus surpreende Elias. Porque a segunda coisa que Deus faz com Elias é fantástico. Deus faz duas perguntas para ele. Aleluia. Ele faz duas perguntas iguais. Elias, o que tu fazes aqui? Eu quero que você raciocine agora. Deus não disse para Elias: o que tu fazes aí? Como se Deus estivesse fora da caverna. Não. Deus diz e pergunta para Elias: o que tu fazes aqui? Não que Deus estivesse dentro da caverna, e que quando Elias entra dentro da caverna, Deus pergunta: o que tu fazes aqui? Não. Ao dizer e ao perguntar para Elias: o que tu fazes aqui? Deus está dizendo para Elias tacitamente, ou de uma forma subliminar, nas entrelinhas: Elias, eu sempre estive contigo. Eu não estava na caverna porque eu não habito em cavernas. Eu habito em pessoas. E eu estou aqui e pergunto: por que tu estás aqui? Porque eu estou contigo. Quando tu entraste na depressão, quando tu entraste no vício, quando tu entraste na desgraça, Deus entrou contigo. Ele entrou junto. Ele só disse: o que fazes aqui? É porque
Deus estava com ele, e que Deus estava dizendo para Elias: Elias, lá, desde o capítulo 17, desde que eu te chamei, te levantei, te consagrei, te ungi, eu estive contigo. O que fazes aqui? E aí Deus nos surpreende. Sabe por que Deus nos surpreende? Porque Deus pergunta isso a um cara que não estava orando. Deus pergunta isso a um cara que não estava indo à igreja, a um cara que estava na zona, a um cara que estava cheirando crack. Deus pergunta isso a um cara que estava fugindo. Deus pergunta isso a uma mulher que estava longe. Deus diz a uma pessoa que não estava orando, a uma pessoa que não estava indo à igreja, a uma pessoa que aparentemente não era evangélica. Deus demonstra a sua graça, dizendo para Elias: não importa, Elias, o que aconteça contigo, ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Se tu estiveres na sarjeta, eu estarei contigo, porque eu te amo, eu te marquei, eu te selei com o meu Espírito. Deus é um Deus que não nos abandona quando nós abandonamos Ele. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus diz a um desviado, a alguém que queria tirar a própria vida, a alguém que não queria saber mais orar, que não tinha prazer mais nas coisas de Deus: eu estou com você. Você não consegue entender isso. Talvez nós nunca entendamos isso. Mas eu estou contigo. E ele começa a curar Elias. Primeiro permitiu que Elias percebesse a sua desconexão com a realidade. Porque no verso 18 do capítulo 19, Deus diz para ele: Elias, tu não és o único que ora pela tua família. Tu não és o perfeito da tua relação e das tuas relações. Eu tenho comigo gente que não se dobraram diante de Baal. Tenho comigo essa gente. O que fazes aqui? O que fazes nesse estado anímico, nesse estado de espírito? Eu estou contigo. Estou contigo apesar de você achar que não está comigo. E aí Deus olha para ele e dá uma missão. A última missão de Elias. Elias, eu quero que tu faça 3 coisas. Eu quero que tu unjas o rei da Síria, o novo rei. Eu quero que tu unjas o rei de Israel, e eu quero que tu unjas o teu sucessor. E ele agora, Elias, nesse exato momento, o teu sucessor está trabalhando com 12 juntas de boi. Porque Deus não chama vagabundo, nem vagabundo. Ele está trabalhando com 12 juntas de boi. Ele é de uma família rica, porque quem tem uma junta de boi, quem tinha uma junta de boi naquela época já era rico. Ele tinha 12 juntas de boi. Tu vais passar por esse cara e tu vais jogar a tua capa sobre ele. E eu estou te devolvendo, Elias, o que tu deixaste em Berseba. Quando tu começaste a te isolar, eu estou te devolvendo
um amigo, um outro ser humano para estar contigo. Porque o que eu disse, Elias, Deus falando com Elias, hipoteticamente, o que eu disse a Adão, Elias, eu digo para ti hoje: não é bom que o homem esteja só nessa caminhada. É por isso que existem igrejas, comunidades, células, grupos de apoio, porque não é bom que o homem esteja só. E quem afirmou isso, quem afirmou a solidão de Adão, não foi o próprio Adão, foi Deus que estava com Adão e falava com Adão na variação do dia. Deus conversava com Adão, como eu estou conversando com vocês, e o próprio Deus se deu por incapaz de suprir todas as necessidades de um ser humano. E disse: Adão, eu estou contigo, mas eu vejo que falta alguma coisa para ti. Tu tens alguém sobre ti, que sou eu. Tu tens alguém sobre ti, que são os animais. Mas quem é que está ao teu lado, Adão? Alguém que é igual a ti. Tu não tens ainda. Por isso eu te farei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher. Porque não é bom que o homem, em depressão, passando por problemas, esteja só. E Deus estava dizendo para Elias: faz parte da minha cura você buscar ajuda com outras pessoas. E a depressão de Elias é curada. Glória a Deus, aleluia. Completamente curada. Isso aconteceu repentinamente. Repentinamente. Nós conhecemos a história do gadareno. Aquele cara que vivia nos sepulcros, comia carne em putrefação, corria atrás das pessoas que passavam à frente do cemitério. Todos nós conhecemos a história. Isso nos é contado nas igrejas evangélicas. Mas as senhoras e os senhores já pararam para pensar que um dia o gadareno foi gente boa? Que ele não nasceu gadareno? Ele não nasceu possesso por uma legião de demônios? Que foram uma sucessão de acontecimentos que levaram ele a isso? Quem sabe o gadareno entrou no processo depressivo que o levou a uma esquizofrenia. E os demônios se aproveitaram desse estado e esculhambaram com a vida dele. Esculhambaram com a vida dele. Tudo de repente você, que costuma sair há 10 anos para trabalhar no mesmo local, de repente você já não tem mais prazer naquilo que você está fazendo. De repente você já não quer cortar mais as unhas. De repente o seu cabelo começa a crescer. De repente você não se importa de sair amassado mais. De repente você começa a faltar no trabalho. De repente você já não volta mais para casa. Ou você fica no bar, ou você fica na esquina, ou você fica em algum lugar. De repente você está morando no cemitério. E eu falo figurativamente, você está isolado, sem amigos, sem pessoas, e de repente você só quer dormir. E de repente você só levanta para comer, fazer o básico e volta para dormir, ou volta para o videogame, ou volta para o sexo desenfreado, ou volta para a zona, ou volta para o cabaré, ou volta para a droga, ou volta para qualquer coisa.
Porque você já não quer mais viver aquela realidade. Não quer mais. Não quer mais isso. De repente você já é um gadareno. Mas Deus tem poder para reverter isso. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E é por isso que você que me assiste agora, está ouvindo isso. Deus tem o poder para reverter processos, ou para dar continuidade a eles. Ele tem esse poder. Mas Ele vai te mostrar que às vezes o que você pensa, o que você imagina, como você vê a vida, não é a maneira correta. E Ele quer dizer para você hoje, desculpa, e Ele quer perguntar para você: o que tu fazes aqui? O que tu fazes aqui? O que tu fazes aí? O que tu fazes nesse teu estado anímico, de espírito, de ânimo? O que tu fazes? Eu estou contigo, sempre estive contigo. Aí você vai dizer para Deus: Deus, eu estou distante de ti, eu não oro. Tu sabes, Deus, que eu não oro. Eu posso ver horas de televisão, mas eu não oro. Eu olho para outras mulheres, tendo a minha mulher em casa. Eu não sou digno, Deus. E Deus vai dizer para você: foi por você que eu morri. E não é por nenhum mérito teu que eu estou contigo. Eu estou contigo pela minha graça. E não vou te abandonar. Tu podes passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E se em algum momento de sã consciência, se em algum momento de insight, se em algum momento no seu futuro, na sua vida, você perceber o meu amor, a exemplo do filho pródigo, e você voltar, Deus vai estar na janela de braços abertos, recebendo você. Ele vai estar de braços abertos. Eu não sei quando vai ser esse momento. Não sei. Deus sabe. E Ele estará lá. Quero convidá-los a olharmos para as paredes da nossa caverna, do nosso mundinho, da nossa existência. Será que você não está em processo depressivo? Ele ia se sentir culpado, porque ele achava que estava no controle de tudo. Fique em pé se você pode. Nós vamos interromper a nossa transmissão agora para as demais pessoas que nos assistem. Tiago vai bloquear.